Olá, durante esse tutorial nós vamos aprender a fazer um suporte de papel higiênico em macramê. Para isso, a gente vai precisar cortar 10 linhas de 3,30 m cada uma. Depois, a gente vai dobrar elas ao meio, juntando as duas pontas e dando um nó de laçada, vai prender elas no nosso suporte de 20 centímetros. Feito isso, deixe um espaço entre cada linha, que pode ser menor que um dedo. O mais importante é que o tamanho total, do nosso trabalho caiba o papel higiênico, ou seja, você pode colocar o papel higiênico em frente ao trabalho, se o trabalho estiver mais ou menos do tamanho ou um pouquinho maior que o papel, em largura, está correto. Depois, a gente vai pegar de duas em duas linhas de laçada e vai fazer um nó quadrado. Em toda essa primeira fileira do nosso projeto, a gente vai fazer um nó quadrado, simples, sem nenhum distanciamento. Terminada essa primeira fileira, a gente vai deixar de lado as duas primeiras linhas do trabalho e as duas últimas linhas. Feito isso, nessa segunda fileira, a gente vai dar nó quadrado simples alternado. Já que a gente deixou essas duas linhas de lado no começo e no fim, a gente vai alternar as linhas. Mas o nó quadrado ele vai ser grudadinho no anterior. Então, sempre que eu falar em alternado, eu quero dizer que as linhas das extremidades estão reservadas para cima. Terminada a segunda fileira, a gente vai baixar aquelas linhas das extremidades que a gente tinha reservado e vai fazer mais uma fileira de nó quadrado simples. Pronto, a gente reserva de novo as linhas das extremidades e agora a gente vai fazer uma variação de altura de 2 centímetros. Eu usei essa régua que tem 2 centímetros e um pouquinho. Se tu não tiver nada que seja plano, que possa fazer essa variação de altura de 2 centímetros a 2,5 centímetros, faz um molde com papelão mesmo, com a parte de trás de um calendário que seja mais durinho, que dá certo. Mas não precisa ser exatamente 2,5 centímetros. Então, fica a critério. A gente vai fazer toda essa quarta fileira com essa variação de 2 centímetros. Pronto, a gente baixa de novo as linhas das extremidades que a gente tinha reservado e agora a gente vai para nossa quinta fileira. Na quinta fileira, a gente também vai fazer uma variação de 2 centímetros de altura no nó quadrado. Então, a gente vai fazer toda essa quinta fileira com essa variação. Pronto, agora para a sexta fileira a gente vai fazer uma variação de 5 centímetros. Eu vou usar esse molde que eu fiz com um pedaço de um calendário. E a gente também vai reservar as linhas das extremidades, além do que a gente vai reservar alguns nós. Em específico, serão os nós que estarão entre o primeiro e o último nó. Então, para essa sexta fileira, a gente vai deixar as duas linhas das extremidades reservadas para cima e vai reservar 2 nós específicos também para cima. Deixa tudo lá em cima e faz um nó quadrado com uma variação de altura de 5 centímetros.
Pronto, desce as linhas das extremidades e a gente vai fazer mais uma fileira com uma variação de 5 centímetros de altura, deixando aqueles nós que a gente reservou lá atrás ainda reservados. Na da sétima fileira, a gente reserva as linhas das extremidades mais uma vez e vai fazer mais uma fileira de nó quadrado, né, com uma variação de altura de 5 centímetros. Feito isso, a gente desce as linhas das extremidades e para a nona fileira a gente vai fazer uma variação de 2 centímetros. Feito isso, aqueles nós que a gente tinha reservado lá atrás, a gente vai passar eles para trás do nosso projeto, ou seja, a gente reservou eles ali para cima, a gente passa eles por dentro e por trás e coloca eles de novo no lugar onde eles estavam, ou seja, entre o último e o primeiro nó. É importante deixar as linhas deles bem retinhas, observem. E a gente vai reservar, né, também as linhas das extremidades, mais uma vez. Vai fazer mais uma fileira de nó quadrado com uma variação de 2 centímetros. Observem que no primeiro nó ali, como aquele que a gente tinha reservado era o segundo depois do primeiro, né, da extremidade do lado da esquerda, eu vou pegar as duas linhas, né, do primeiro nó, uma de contorno e uma guia, e vou juntar com as duas primeiras linhas desse nó que a gente tinha separado. Pronto, fiz a variação de 2 centímetros também. Agora eu vou pegar aquelas duas últimas linhas que sobraram, né, desse nó que a gente tinha reservado, e vou juntar com as duas primeiras, linha guia e linha de contorno, desse segundo nó quadrado. E pronto. E vou fazer a mesma coisa no próximo. Sobrou uma guia e uma de contorno desse quadrado, eu vou juntar ela com as duas primeiras linhas daquele nó que a gente tinha separado. Por que que eu tô falando isso? Porque é importante que as linhas fiquem bem retinhas. E se vocês perceberem que esses nós, né, eles estavam entre o primeiro e o último nó, a gente também vai pegar ele na mesma sequência. Ou seja, até agora, para o último nó, né, a gente vai pegar aquelas duas últimas que sobraram do que a gente tinha reservado e vai juntar com as duas primeiras, guia e contorno, daquele último nó. E vai sobrar as duas linhas das extremidades, que agora a gente vai descer para baixo para a próxima fileira. Observem que ficou um espaço, a gente criou um espaço, né, no nosso trabalho, que é justamente onde vai entrar o papel higiênico, onde ele vai ficar encaixado. Vamos combinar que daqui a gente zera nossas fileiras e vamos começar tudo de novo. Agora a gente vai fazer uma primeira fileira de nó simples, sem alternar, né? Como a gente desceu todas as linhas e sem nenhuma variação de altura. Pronto, feita essa primeira fileira, a gente vai fazer uma segunda fileira. A gente reserva as duas linhas das extremidades e vai fazer, então, uma variação de altura de 2 centímetros no nó quadrado. Desce novamente aquelas linhas que a gente tinha reservado nas extremidades e vamos fazer uma terceira fileira com o nó quadrado com uma variação de 2 centímetros novamente.
E agora para a quarta fileira a gente vai reservar de novo, né, aqueles nós que ficam entre o primeiro e o último nó. E vai também reservar as 2 linhas das extremidades mais uma vez. E fazer uma variação de 5 centímetros de altura. Puxamos as linhas das extremidades mais uma vez e fazemos mais uma fileira com uma variação de 5 centímetros. Feito isso, reservamos as linhas das extremidades mais uma vez e vamos fazer mais uma variação de altura de 5 centímetros. E descemos as linhas mais uma vez. Agora, a gente vai fazer uma variação de 2 centímetros de altura. E de novo, a gente vai passar aqueles nós que a gente deixou reservado por trás do nosso trabalho e colocar ele bem certinho, bem retinho, no lugar onde ele estava anteriormente, que era entre o primeiro, né, e o nó do meio, ou o último e o nó do meio. E a gente vai fazer, reservando, né, as linhas das extremidades, mais uma variação de 2 centímetros, unindo essas linhas bem direitinho, como eu falei para vocês. Observem como eu faço, para não ter nenhum problema, né, não ficar nenhuma linha torcida. Por isso, a gente baixa as linhas das extremidades mais uma vez e vamos fazer um nó simples quadrado em toda essa fileira. Uma dica para quem trabalha na mesa como eu: você pode enrolar o trabalho em torno do suporte e prender o enrolado na pinça da prancheta, para te conseguir continuar trabalhando em cima da mesa. Então, depois dessa 9ª fileira feita, a gente reserva as extremidades de novo e vamos fazer uma última fileira de nó quadrado simples. E baixa todas as linhas de novo. Agora, é só finalizar fazendo o nó enroladinho em cada uma das linhas, na altura que você quiser. Aparelhar as linhas e desfiar. Então, esse é o resultado do nosso suporte de papel higiênico pelo lado da frente e pelo lado do avesso. Por isso que era importante a gente botar no mesmo lugar aqueles nós que a gente tinha reservado para ficar retinho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam reproduzir o tutorial e até a próxima!